que você é o quê? Uma alma. Eu sou uma alma viva. Ok? Quando Deus disse, se tu comer, tu morre. Satanás disse que tu não morre. Então ele começa a infiltrar uma ideia de imortalidade. Deus disse morre, mas Satanás disse não morre. Vocês estão entendendo ou está confuso? A Bíblia está dizendo que o Senhor nos forma do pó da terra, sopra em nossa narina e passamos a ser um ser, uma alma vivente. Então ele nos deu nome a essa forma física, alma. E o que Satanás quer destruir? A nossa alma. O que está em jogo entre o bem e o mal? A nossa alma. O que Satanás tirou? A nossa relação entre Deus. Ele colocou o que? A maldição do pecado. E o pecado gera morte. E ele pode matar também a alma, o ser humano. Está claro isso aqui? Sim ou não? Olha só, porque tu és pó, que foi formado, sim ou não? E ao pó tu tornarás. Esse contexto de que tu está vivo. E essa ideia de tu tornar, ou seja, ok? Gênesis capítulo 3, versículo 19. O Deus diz assim, após a questão, porque tu és pó. Nossa matéria, ela é composta do pó. Tu quer um exemplo? Deixa eu ver se aqui eu acho alguma coisa aqui. Tá. Da seringa nós tiramos o quê? O látex, aquele leite, né? E ele torna-se o quê? Uma borracha, que se fabrica aí os pneus, essas coisas aí, né? Sim ou não? Mas, se deposita ele de volta na terra, ele vai se fundir, vai se materializar. Não vai se tornar de fato o líquido, mas ele vai se tornar lá. Deus está dizendo aqui que nós fomos criados desta matéria, o pó, mas no ato da morte, nós vamos retornar para o pó. Veja bem, não vai transformar-se em areia novamente, mas ele vai se decompor lá, vai ficar lá, sim ou não? Então veja bem, tu pega agora aqui, ó, aquilo que somos, ou seja, a matéria pela qual nós fomos criados, pó da terra. Aí nós vamos lá para o Gênesis 3:7, Deus dá o fôlego de vida, e você soma pó da terra, mas o fôlego de vida dado por Deus, você se torna o quê? Vamos lá? Uma alma vivente. Então se eu perguntar para você, quem é você? Nesse contexto você vai dizer que você é o quê? Uma alma vivente. Uma alma. Então nós somos compostos do pó da terra e do fôlego de vida. E o Espírito? Quando nós vamos falar aqui quando nós falamos aqui de fôlego de vida, nós estamos falando exatamente da mesma coisa, espírito de vida. Ok? O espírito de vida. A vida é também manifesta com um espírito espiritual, ok? E quem deu a vida para nós? Deus. Então a vida, ou seja, o espírito retorna para Deus. Mas o espírito de vida, ele precisa de um corpo, para que ele seja um só, ok? Então ele não fica vagando por aí, ele não fica à toa por aí, ou ele se manifesta em outra coisa, não. Você está entendendo aqui, amigo? Então pó da terra, mas fôlego de vida é igual a alma vivente. Então eu pergunto para você, o que é você? Você é uma alma vivente. Enquanto você tiver esse fôlego, esse espírito de vida, você vive. Mas quando ele aspira, ou ele retorna para Deus, aí você retorna para o pó. Amém? Está certo aqui, irmão? Vocês têm dúvida aí? Alguém tem alguma dúvida aí? Está claro isso aí? Nós estamos falando dentro do contexto bíblico, para explicar isso para você, ok?
Olha só, podem os mortos intervir no que os vivos fazem? Agora nós vamos lá para aquele mesmo contexto que eu falei para você, né? As pessoas estão lá conversando com os mortos, sim, os vivos estão se comunicando com os mortos, alguns se comunicam, mas e os mortos podem intervir no que os vivos fazem? Um morto pode voltar para te dar uma orientação ou para interferir em alguma ação sua ou te livrar de alguma coisa? Se tu tiver num precipício prestes a cair lá pendurado lá, um morto vai te tirar de lá? Não. Podem os mortos intervir, sim ou não? Então, vamos lá. Muito bem. O livro do Eclesiastes, do pregador, no capítulo de número 9, vamos abrir aí. Ok? Eclesiastes capítulo 9, está na página de número 625. Quando eu falei para você que as pessoas estavam lá ao redor dos túmulos, quando eu estava lá no cemitério lá, eu vi muitas pessoas expressando seus sentimentos lá, né? Elas estavam lá relembrando os momentos que tiveram com aquela pessoa, né? Estava lá de alguma forma expressando seus sentimentos. Sim ou não? Eu vi muita gente lá. Não sei se algum de vocês foram lá. Ok? Mas agora nós temos o texto falando acerca dos mortos. Primeiro nós vamos ver assim, ó. Porque os vivos sabem que vão morrer. Vocês viram aqui no nosso vídeo, né? Um tem medo da morte, outro sabe que vai passar o melhor que ele puder viver, porque ele sabe que vai morrer, não é isso? Então nós sabemos que vamos morrer, nós já temos essa consciência. Mas os mortos, eles não sabem coisa nenhuma. Os vivos têm consciência, mas os mortos não têm consciência. Nem tampouco, diz aqui, ó, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Ou seja, enquanto se está vivo, você pode ser recompensado por alguma coisa, sim ou não? Mas os mortos não têm recompensa nenhuma. Aí está falando aqui, ó, a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ou seja, os mortos não têm como expressar nenhum tipo de sentimento, quer seja no contexto do amor, um sentimento de amor, ou de ódio, ou de inveja. Sabe por quê? Porque já pereceram e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faça debaixo do sol. Quem está falando isso é para nós a Bíblia. Então nós entendemos aqui, ó, que nós os vivos sabemos que vamos morrer, possamos expressar sentimento, até esperar algum tipo de recompensa daquilo que se faz e do que se fez, mas os mortos, eles nem têm memória e eles nem podem expressar nenhum sentimento, como amor, ódio, inveja, entre outras coisas. Eles não têm parte nenhuma no dia presente e muito menos no que se faz debaixo do sol. Mas as pessoas estão nos cemitérios, ou separam um dia da semana para fazer um culto em memória, acendem, oram, rezam por quem está morto. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem está morto precisa de oração? Fala para mim, seja sincero. Por quê? Porque nós vamos ver aqui, ó, que quem está morto não tem lembrança, não tem expressão de amor, ódio, inveja, não tem parte alguma aqui. E qual vai fazer o efeito? Porque Deus não trabalha com quem está morto. Deus trabalha com quem está. Deus não vai fazer milagre por quem está morto. Deus vai fazer milagre por quem está. Deus não quer que as pessoas morram, eles querem que ele vivam. Então qual é a minha... Não, mas é porque eu aprendi que existe um purgatório, que existe um lugar onde as pessoas podem estar precisando de luz, para que ele não se tropece. Meu amigo, se você não conseguiu expressar amor e nenhum tipo de aversão boa para com quem está vivo, pelos mortos você não vai poder fazer nada.
É duro de ouvir, mas é uma verdade. É uma verdade. Se você não consegue expressar um sentimento de amor por alguém que está vivo, qual vai fazer a diferença quando você disser para ele que ele está morto? Alguém disse assim, até um cara que trabalha com humor disse assim, ó, tu quer provar o teu amor pela pessoa com quem você vive? Ela disse, pois prova. Ele disse, pois morra. Porque o amor que você está fazendo é que nem o amor de Roberto Carlos por Maria Anitta. Maria Anitta era esposa de Roberto Carlos. Em tempo da vida dela, esse cara nunca abriu a boca para dizer que gostava ou expressou algum sentimento por ela. Mas no dia que ela morreu, ele estava nas redes, tudo e dizia que amava ela. Ou seja, nesse contexto nós podemos ver o quê? Que as pessoas, tem muita gente que só vai dizer que gostava, que era uma pessoa boa, que gostava da pessoa, depois que ela morre. Por que não foi falar enquanto ela estava viva? Por que não foi interceder ou fazer alguma ação por ela enquanto ela estava viva? Porque depois de morto não tem mais como. Porque a Bíblia nos mostra aqui no texto, ó. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais algum tipo de recompensa. A sua memória ficou entregue ao esquecimento, até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já perecem ou pereceram e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se fazem debaixo do sol. Tu quer demonstrar o teu sentimento por alguém? Faça enquanto ele está vivo. Você quer fazer o bem? Faça para quem está vivo. Memórias de um tempo, isso é fato, isso permanece conosco, porque você está vivo, você tem. Ok? Por exemplo, eu tenho a minha avózinha que me criou. Eu estava lá em Taguatinga, no DF, Distrito Federal. Depois de 1 ano e pouco eu retorno, ela já tinha falecido, eu não sabia. O que eu tenho da minha avózinha hoje são boas lembranças, de como ela cuidou de mim, de como ela gostava de mim. E hoje eu lamento muito não ter expressado isso. Ela não está vendo o que está acontecendo na minha vida hoje, porque eu dei muito trabalho para ela. Eu não pude mostrar ou dar um descanso para essa senhora, eu lamento muito sobre isso. Já chorei, até hoje eu choro, o fato de não ter dado algum tipo de orgulho para minha mãe. Eu sei que ela ia ficar muito feliz se ela me visse hoje da forma como eu vivo, ia se alegrar com o bisneto dela, que é o meu filho. Vocês entendem? Eu sei. Ah, mas pode alguém dizer assim, ah, mas ela está te vendo, ela está feliz. Não, senhor. Não, senhor. Ela não pode me ver. Ela não pode. Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, que ela não tem memória alguma, ela não pode expressar nada disso. E outra coisa, ela está morta. Vocês entendem? Mas eu tenho boas lembranças dela. Agora a Bíblia me diz que, porque minha avó era uma cristã, no dia do Senhor, esse fôlego de vida que Deus deu para cada um de nós, Deus vai restituir para ela, e ela vai ressuscitar. Aí eu vou vê-la face a face. Aí sim, na ressurreição, a sua memória será restaurada. O seu sentimento de amor será restaurado. E o ódio, esse já não existirá, porque Deus vai eliminar. Ok? Essa é a razão da minha fé. É por isso que eu louvo a Deus. Mas eu creio também que as orações que ela fez por mim, Deus atendeu. Sabe por quê? Porque ela fez quando estava viva. E eu estou vivo. E está dando resultado. Graças a Deus. E pode dar resultado. Vocês estão entendendo? Então o livro da Eclesiastes, do capítulo 9, versículos 5 e 6, fala que os mortos não têm parte alguma neste reino. Ou neste, do que se faz debaixo do sol. Aí nós vamos ver Lucas capítulo 14, falar exatamente sobre o que eu acabei de falar para vocês da minha fé, com relação à ressurreição da minha avó. Veja bem, vó mãe, diz o texto assim, ó, Lucas, capítulo 14, versículo de número 14, página de número 975. Ok? Encontrou aí? Valber, encontrou aí? Ajuda o Valber ali rapidinho. Ok? Lucas capítulo 14, versículo 14. Aqui nós vamos ver
Jesus falando, valeu Lucas, acerca da esperança que eu tenho, a esperança que você tem e a esperança de quem está morto. A Bíblia diz assim, ó: e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição do justo. Veja bem, se você é um remanescente, um discípulo, um servo de Jesus Cristo, a Bíblia diz, mesmo que você morra, você viverá. Está falando no futuro, você viverá. Não está dizendo que mesmo que você morra, você vai estar vivo. Está falando que viverá. E nós estamos vendo aqui, Jesus diz que vai haver uma recompensa para aqueles que morrer justificado pelo sangue. O que ele está dizendo ali? Vai haver o quê? Uma ressurreição. Ou seja, o justo, lavado no sangue do Cordeiro, aquele que nasceu, que está com seu nome escrito no livro da vida, vai ressuscitar. Como é que ele vai ressuscitar? Lembra do fôlego de vida que o Senhor deu? Ele o restituirá. Aí, meu amigo, se você for lá no livro do profeta Ezequiel, você vai ver lá uma ligação de corpo, mas não vai ser nesse contexto, mas é só para você ter uma ideia, porque Deus vai ressuscitar e aquela pessoa vai vir na forma como ele foi criado. Deus criou ele, mesmo no ventre da mãe dele. Aí, meu amigo, ele vai estar salvo. Você pode glorificar a Deus? Você pode dar um glória a Deus? Tu sabe por quê? Porque você pode ressuscitar. Ok? A alma que pecar, essa morrerá. Olha o que o profeta Ezequiel nos fala acerca desse texto. Vamos voltar um pouquinho aqui. A página é a página de número 783. Veja bem, irmão, eu expliquei para você que quando Deus formou o homem, ele formou do pó da terra. Deus sopra na narina do homem e o homem passa a ser um ser, uma alma vivente. Nós ganhamos o nome de alma, ser vivente, ser humano, alma vivente, ok? Aí nós vamos ver aqui Deus falando através da boca do profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, ele diz assim: eis que todas as pessoas ou almas são minhas, assim como a alma do pai ou a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A alma que pecar ou a pessoa que pecar, essa morrerá. Deus está dizendo, todas as pessoas, todas as almas são dele, assim como a do pai e a do filho são dele, mas a que pecar, essa morre. Ok? Deus está falando aqui. Então nós entendemos que todos nós estávamos condenados à destruição. Todas as almas do mundo estavam condenadas à destruição. Mas o Senhor nos deu uma oportunidade. Outra coisa, Paulo diz em Romanos capítulo 23 que todos pecamos, estávamos longe da glória de Deus. Vamos ver o texto, Romanos. Romanos 3, 23, está na página 1057, 1056. Diz assim o texto: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecemos da glória de Deus. Ou seja, ai de nós se não fosse esse amor divino. Todos os seres humanos, depois da desobediência no Éden, estávamos condenados à morte pelo pecado. Mas o Senhor Deus nos enviou o seu Filho. Ok? Se não fosse Jesus, estaríamos condenados. Todas as almas estariam condenadas. Agora aqui, ó, e as aparições?
Lembra que eu falei para vocês? Lá da minha experiência assim, eu não vi, mas eu senti. Ok? E as aparições? E os fantasmas? E aquelas pessoas que a gente dizem ter visto, pessoa que morreu? Como é que nós explicamos isso? Aí nós vamos agora aqui para a palavra de Deus. Nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 11. Você está em Romanos, você vai um pouco mais para frente aí, ó. Está na página 1091. Nós vamos ver aqui Paulo falando, fazendo aqui uma descrição. Mas antes eu quero trazer à memória de vocês algo interessante aqui. Nós falamos aqui que o dragão, Satanás, ele é extremamente astuto, mentiroso, e ele tem uma grande influência neste mundo, sim ou não? Ele tem dominado a mente, os pensamentos das pessoas. Ele tem mantido essa humanidade com suas mentiras, seus enganos. E ele lá no deserto apareceu para Cristo na figura de um anjo de luz. Certo? Então imagine. Paulo diz assim, ó, versículo de número 14, ele diz, ó: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo. Se Satanás se disfarça de um anjo, ele também se disfarça de qualquer personagem, qualquer figura humana. Ele pode aparecer na figura de qualquer pessoa para enganar você. É por isso que tem muita gente aí consultando os mortos. É por isso que tem muita gente aí passando até por sistema cirúrgico aí, dizendo que são pessoas recebendo mensagem de morte. Satanás está no meio desse negócio aí, porque o trabalho dele é afastar você de Deus, é enganar você. Naquele momento, aquela experiência que eu tive ali, eu clamei pelo sangue de Jesus, ok? Satanás estava ali tirando a paz da minha tia estava para ficar doida lá, perturbada. Ela não conseguia dormir com aquelas manifestações, com aquelas perturbações lá no quarto dela. A ideia é exatamente essa: trazer loucura para sua cabeça, fazer com que você entre num estado de desespero, ok? Vocês entendem? Então nós vimos a Bíblia dizer aqui, ó, Satanás, ele se disfarça. Então quando você vê ou ouvir qualquer situação nesse contexto, comece a repreender, use o nome do Senhor Jesus, repreenda em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder e ele fugirá de vós. Não se deixe levar. Tem gente que sai de casa, leva o filho, leva não sei quem, para uma pessoa lá, fazer lá um ritual lá de cura, uma série de outras coisas, ok? Então Satanás, ele também se manifesta, enganando as pessoas. João capítulo 11, versículo de 11 a 14 diz, ó, e acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. Nós vemos aqui o texto falar acerca de Lázaro. Lázaro estava morto. Aí, depois de 4 dias, Jesus foi até lá. Ele já estava no túmulo. E Jesus começou a conversar que ia despertá-lo. Mas os discípulos pensavam que ele estava falando do sono. Mas Lázaro estava morto. Ok? O estado da morte para o cristão, para o salvo, é também um estado de sono. A pessoa que está morta, ela está no estado de sono. E o Senhor é poderoso para ressuscitá-lo. Veja bem, existe a morte física, existe a morte espiritual. Ok? Jesus estava falando sobre a morte física de Lázaro, mas ele deixou claro também que a morte, ele é um estado do sono. Ou seja, veja bem, quando eu e você dormimos, aparentemente nós estamos mortos. Sabia disso? Você não tem nenhum tipo de
contato com esse mundo aqui. Se você, por exemplo, dormiu, você for dormir agora, mas aí tu acorda daqui a 200 anos, a impressão é de que você dormiu apenas o tempo que você está acostumado, de uma noite, de 24 horas. Porque o tempo no estado do sono é relativo. É como se você estivesse morto. É como uma pessoa que morreu no tempo de Adão, mas quando ressuscitar no dia do Senhor, ele vai estar com a mesma impressão de que estava lá. Você está entendendo aqui? O tempo na morte é relativo na questão do sono. É claro que quando nós dormimos, nós acordamos, temos ideia de que a gente dormiu aqueles horários só, porque ainda estamos na nossa realidade. Ok? Então, Jesus disse: Lázaro está morto. Os discípulos pensavam que ele estava falando da questão do estado do sono. Ok? Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto em um lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai ir. Amigo, Jesus tem autoridade sobre a morte. É por isso que é importante nós dar crédito na palavra de Deus e não se deixar levar por doutrinas de demônios. Essas crendices de que o morto precisa de oração ou precisa de algum tipo de relação com quem está vivo. Você precisa interceder por quem está vivo e crer que o Senhor Jesus Cristo te ressuscitará, assim como ressuscitou Lázaro. Não importa o tempo, mas no dia do Senhor haverá uma grande ressurreição. Amém? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em Jesus, diga amém. Então entenda: ainda que morramos, por Cristo Jesus viveremos. Essa é a minha esperança, essa é a sua esperança, e eu acredito, e eu sinto isso na minha vida ainda aqui. E se você quiser sentir e viver nessa esperança, continue estudando conosco e tome uma decisão, porque estamos vivendo o tempo do fim. Quem entendeu, diga amém. Amém? Então, nesse momento, eu quero finalizar esta palestra dizendo para você: quem morreu não tem parte nenhuma do que se faz debaixo do sol. Quem morreu está aguardando o juízo, quer seja para a vida, quer seja para a morte. Agora, se você crê em Jesus Cristo, mesmo morto, ressuscitará para a eternidade. Então é preciso viver uma vida de fé em Cristo, para que você tenha parte na primeira ressurreição. E você vai aprender isso aqui. Ok? Então, quando você ouvir falar que alguém apareceu ali, repreenda em nome de Jesus. Porque Satanás se disfarça e ele toma a forma que ele quiser, porque ele quer tirar a tua racionalidade e ele quer entrar na tua cabeça para de alguma forma te deixar em um estado totalmente desesperador, porque esse é o trabalho dele. Ok? E outra coisa: o filho não é culpado do pecado do pai, assim como o pai não é culpado do pecado do filho, porque a alma que pecar, essa morre, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna. Quem quer receber o dom gratuito do Senhor, levanta a mão. Então eu queria convidar você a se colocar de pé, e eu quero orar por você nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Nós estamos estudando a Bíblia, nós temos que considerar o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que quem morreu não tem parte nenhuma, então eu não vou me deixar enganar com outros ensinos. Não vou consultar os mortos, não vou buscar algum tipo de influência ou informação deles, porque eles não podem influenciar em nada na minha vida, enquanto estiver vivo. Quem entendeu, diga amém. Se alguém te convidar para receber uma mensagem de um morto, saiba que você vai estar recebendo a mensagem do Satanás. Se alguém vir e disser que um morto tem uma mensagem para ti, saiba que Satanás está trazendo uma mensagem. Porque o nosso Deus, Ele é vivo.
e ele não tem parte com a morte. Quem entendeu, diga amém. Então, a palavra de Deus é vida, e ela está dizendo para você que a morte não tem influência nenhuma no reino dos céus. Vamos orar, crianças? Crianças, sentem, fiquem atentos para cá. Isso. O tio vai fazer uma pergunta para vocês aqui. Se você responder, o tio vai dar um brinde. Tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, graças te dou por tua graça e bondade. Sabemos que Satanás usa de suas artimanhas para poder, Senhor, enganar a humanidade. E este assunto da morte é um dos que eles mais têm influência, porque eles fazem com que as pessoas se desesperem com relação à morte. Mas hoje nós aprendemos que o Senhor é Deus e o Senhor tem o poder sobre a morte. O Senhor nos prometeu que mesmo que morramos, o Senhor nos vai dar a vida. E nós vivemos porque o Senhor é a vida. E vivemos porque o Senhor nos deu a vida. O Senhor nos deu o fôlego de vida e o Senhor é o autor da vida. Porque o Senhor vai restituir a vida daqueles que são fiéis, daqueles que têm, Senhor, seus nomes escritos no livro da vida. As pessoas que estão aqui, elas estão em busca da verdade, e a tua palavra é a verdade. E nós revelamos na tua palavra que não vale a pena fazer qualquer sacrifício por quem está morto, mas vale a pena fazer um sacrifício de amor em prol de quem está vivo. E é por isso que estamos aqui. Abençoa esta igreja, abençoa nossos visitantes, em nome de Jesus. Amém. Amém, amigo.